Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um programa no Mulher e Vida. Lembrando que você pode participar, mandando sugestões, pautas, ativando o sininho. Agora pode ser membro do nosso canal. Muito importante a sua participação. No programa de hoje, um bate-papo incrível, leve, para esse momento tão necessário. Vamos falar de alternativas para que a gente possa aumentar a motivação, a gratidão, o bem-estar, a leveza. Será que existe alguma alternativa para isso? A gente vai conhecer hoje as barras de Axis. Você já ouviu falar? Para falar deste assunto, eu vou receber uma facilitadora do bem-estar. Olha, Mulher e Vida hoje especial. Daisy já vai entrar aqui para falar com a gente. Daisy Dalgo, facilitadora do bem-estar. Vamos lá, porque hoje eu quero ser só ouvidos. Ai, Juliana, primeiramente, assim, super obrigada pela possibilidade da gente levar, eu acho, esse tipo de conteúdo nesse momento, exatamente como você colocou. É necessário, né? Essa coisa do autocuidado, do bem-estar. E a sua pergunta foi perfeita. Será que existe isso de forma fácil? Será? Eu diria que falar de Axis é falar de facilidade, não tem como. É uma ferramenta simples. Eu atuo com ela um pouco mais de 2 anos e eu confesso que foi transformador a partir do momento que eu passei a ser praticante e depois facilitadora. E falar de Axis é isso, é falar de facilidade, de escolhas com facilidade, de leveza para o nosso dia a dia, de um conforto realmente para o nosso corpo e nossa mente. Olha, eu fui lá na salinha dela, eu tive esse prazer. Depois a gente fala, eu falo um pouquinho disso, mas para a gente explicar aqui o que são as barras de Axis. Então, Ju, basicamente as barras de Axis em uma sessão que a gente agenda, que pode variar de 40 minutos a 1 hora. Normalmente a primeira sessão é um pouquinho mais, porque bate um papo, né? Tenta entender as questões que levaram a pessoa a escolher essa técnica, essa ferramenta. E aí a gente costuma falar que é como se fosse uma massagem na cabeça. A gente toca 32 pontos e quando a gente toca esses 32 pontos na cabeça, é como se de alguma forma a gente fosse a possibilidade de você começar a perceber de uma forma mais positiva o viver. Você consegue perceber melhora no sono, disposição. Sabe quando a gente fica com aqueles bichinhos falando na nossa cabeça, aqueles gremlins que ficam falando, faz isso, não faz aquilo, quem tem aquela questão, principalmente quem tem questão de pensamentos acelerados, então é como se trouxesse um pouquinho mais de clareza mental. Então, basicamente, a sessão é isto, né? Acessar esses 32 pontos, como eu fiz, né, com você, e que permite trazer esse relaxamento, trazer esse momento de mais de descompressão, eu diria. E quando você vem realmente com essa disposição de receber, equivale a uma meditação, porque de verdade abaixa, né, as nossas ondas, as nossas ondas cerebrais. Então você tem uma baixa de todas essas coisas que nos mantêm acelerados. Tá, então a gente, para que serve essa técnica? Quem que pode ou quem está aberto para isso? Como é que é? Porque quem não conhece quer. Nesse momento tá todo mundo meio doido, tá todo mundo com alguma coisa fora do lugar, né? Inevitável, não tem como. Olha, Axis é tão mágico que assim não tem muitos não pode, não tem contraindicação. A única coisa que a gente não coloca durante as sessões são as músicas, porque elas desligam. Elas correspondem à mesma onda, então seria como se não fizesse efeito. Criança, adulto, jovem, as crianças são super bem-vindas, pode enquanto joga videogame. Então, eu diria que são para pessoas que escolhem algo novo, que escolhe algo diferente, como você. Foi muito bacana a proposta do seu convite de conhecer técnicas novas,
Porque essa própria ferramenta em si vai te possibilitar a abrir mais espaço para o novo, né? Porque em algum momento ali, uma das formas que ela atua é trabalhar essa questão da crença, de limpar essas crenças e padrões que a gente tem pré-estabelecidos, de tantos sims e nãos que a gente escuta. Então, quando você corre as suas barras regularmente, você passa a acessar um pouquinho mais do seu saber. Então, a gente costuma perguntar, qual foi a última vez que você fez algo por você? Sem interferência externa. Aí é onde a gente dá um passo atrás, porque às vezes essa pergunta é até difícil de responder. Ela vem para trazer quais benefícios? Clareza mental, melhora de sono, é muito indicada para quem tem TDAH, TDAHI, todos os TDs. Eu confesso que eu entrei para o que me chamou na ocasião para participar, né, de uma classe de barras. A minha filha tem uma questão, né, ela tem processamento auditivo central alterado, mas aí o que eu vou te falar, Ju? Não mudou ela, mudou eu. Ótimo. É esse espaço que as barras de Axis nos colocam, né? Muitas vezes a gente projeta as questões no outro, fora, e é sempre dentro. Então, quando você escolhe se abrir para receber uma sessão de barras de Axis, você começa a perceber que a maioria das escolhas e das possibilidades estão sempre nas nossas mãos. Perfeito. Assim, eu fui lá também sem saber, que eu acredito que ainda as pessoas estão tentando descobrir aqui, quem não conhece, assim, né? Uhum. A gente deita numa maca. Sim. Você coloca, aí tem os pontos na cabeça. Eu queria que você explicasse isso. E eu deitada ali, eu fiquei assim, ai meu Deus, o que eu tenho que pensar? O que eu tenho que fazer? Né? E, na verdade, a gente tem que tentar deixar o pensamento embora, né? Tentar não pensar em nada, mas vem alguns pensamentos ali. Como é que... Sim, na verdade... O que é? Na verdade, os 32 pontos, eles abrangem vários aspectos. Então, o ponto do dinheiro, do controle, da criatividade, mas não que esteja relacionado com esses assuntos. Numa primeira sessão, é óbvio que o nosso cérebro fica ali tentando entender o que está acontecendo. Então, a gente fala que na primeira sessão é normal que isso aconteça, que a pessoa fique... Então, a gente até costuma verbalizar mais o que acontece em cada ponto. Para as próximas sessões, as pessoas já conscientes do que estão ali para receber, sem o efeito surpresa, dão uma relaxada. Até eu já convido para a segunda sessão, que aí já é um outro espaço. Então, você já sabe o que esperar, você tem menos expectativa. Então, ela atua até sobre esse aspecto, porque o quanto que a gente projeta a expectativa, e a expectativa gera ansiedade. Então, quando a gente toca esses 32 pontos, é sobre isso que a gente vai liberando de forma energética, né? É indolor, né? Não tem nenhum, como que eu posso colocar? No pior das possibilidades, você vai receber uma massagem na cabeça. Se você, assim, não tem que sentir nada, se sentiu ok. Quando a gente oferece a sessão, uma das coisas que a gente coloca para a pessoa que está ali é isso, é o espaço pro receber, sem julgamento, sem expectativa, sem ponto de vista. E quando você entra para esse universo, que eu acredito que você depois deve ter acessado outras informações, não é só as barras, né? A pessoa que escolhe vir mais vezes para as sessões, a gente entra com processos verbais, com perguntas, a gente tem uma caixinha de ferramentas que a gente fala que a gente se torna, a gente é a ferramenta, a gente se torna a ferramenta, como eu falo, né? A gente começa a fazer mais perguntas, abrir de uma outra forma as possibilidades, baseado tudo nessa teoria, né? Nessa prática que a gente recebe quando faz a nossa primeira classe. Uhum, porque existem, não adianta, como agora, a gente está gravando aqui, tivemos problemas com a internet, caiu, volta, eu falei, agora a gente vai ver na prática como é que vai funcionar esse negócio. Porque a nossa mente é muito ingrata, né? É Sim. muito fácil a gente ter os sentimentos mais negativos, é muito fácil vir. E aí, como é que a gente muda isso e como que a barra pode nos ajudar com isso? Quando a gente corre as nossas barras, o recomendado é todos os dias, não tem
O que acontece? Ela coloca a gente já mais nesse senso de olhar sempre o positivo. Então, quando a pessoa vem para uma sessão, óbvio, se ela dá abertura, né, se ela já está mais disposta a receber, a gente dá alguns presentinhos. Então, uma delas é a pergunta como pode melhorar. Isso é uma ferramenta. Então, para tudo, pergunta como pode melhorar. Uma das coisas que a gente traz presença para quem está disposto a receber a técnica é perguntas. Né? A pergunta, ela sempre empodera, a resposta sempre anula. E quantas vezes, assim, que é muito dessa realidade, muito bem colocado, Ju, a gente sempre recebe muito não, né? Isso pode, isso não pode. E aí você começa a perceber, mas peraí, por que eu não escolho isso? Por que eu escolho aquilo? Por que eu escolhi aquilo? Nossa, mas minha mãe falou a vida inteira que isso não pode. E aí, de repente, eu descubro que posso. Então, quando você acessa esse universo, você vai se abrindo mais para esse espaço de novas possibilidades. Então, a sessão de barras, ela vai um pouquinho além. Mas, pior das possibilidades, você deitou na maca, recebeu os 32 pontos, promove esse relaxamento, promove um bem-estar, melhora de sono. Essa questão da clareza mental é muito forte. Então, benefícios físicos seriam esses. Mas eu falo que ele, assim, correr as barras é além. Né? Tanto que a gente comenta, é mais fácil entender a técnica recebendo do que falando um pouquinho assim dela. E também é muito novo, né? E a gente, para novidade, já gera alguns bloqueios. Então, sempre que a pessoa vem, mas espera aí, você vai pôr a mão na minha cabeça e vai mudar tudo? Não, você só tem um jeito de saber, recebendo, vindo conhecer. E aí a gente vai conversando e orientando de que melhor forma a pessoa pode ficar confortável para receber a técnica, mas não tem contraindicação. Perfeito. E aí, essa questão das perguntas, por exemplo, o que pode melhorar, né? Eu queria falar que as pessoas possam entender, assim, que existem outras também. Vamos conhecer essa questão. E é a questão do exercício diário, de mudar o pensamento, né? De Exatamente. Assim. O que acontece? O nosso cérebro é como se fosse uma HD, né? A gente já nasce com várias crenças, vários pontos de vista e a gente só vai colocando mais nessa HD. A gente só vai colocando mais informação, mais. E um detalhe, quanto mais velhos, mais crenças e pontos de vista a gente tem. Por isso que as barras de Axis é mega bem-vindo para as crianças, porque elas têm muito menos ponto de vista e julgamento. Eu diria que a HD delas tem menos crença que a nossa. Então, quando a gente vai para as perguntas, a gente abre para essas possibilidades. Então, é como se você, como que eu posso colocar de uma forma assim que seja mais claro, se abrisse, porque se você me fizesse uma pergunta, Ju, e eu te desse uma resposta, acabou a conversa. Agora, se você me traz uma questão e eu te faço uma pergunta, isso expande. Essa é uma das formas da gente trazer o positivismo para o nosso dia a dia. Porque, na realidade, a gente sempre busca o errado, infelizmente. Né? É tanta coisa que nos cercam com relação às crenças negativas que o exercício e a prática diária contra, ele se torna um pouco mais difícil. Né? Então, dá para dar vários exemplos de como quebrar um pouco essas crenças, porque no dia a dia a gente só recebe parabéns se tira nota A. Se tira nota... Não. Então, esse é um exemplo de que ninguém vai receber um parabéns porque nunca toma multa. Você só vai receber a multa se for... Então, sempre o negativo é o ressaltado. Então, quando você corre suas barras, até esse aspecto limpa. Porque você começa a não olhar só o lado ruim das coisas e também o lado bom. Por quê? A gente sai da polaridade, porque não existe certo e errado. O que é certo para você pode não ser certo para mim. O que é errado para você pode não ser errado para mim. E é essa outra questão que a gente também atua com as barras, limpando um pouquinho essas justificativas e essas crenças do que é certo e errado. A gente sai da polaridade. Tá, e a questão das perguntas ainda, numa situação que não aconteceu do jeito que a gente queria. Que isso acontece diariamente, né? Diariamente. Como a gente quer, infelizmente. E aí tem dois caminhos. Eu posso ficar mal-humorada em casa, comigo mesmo, e aí dá tudo errado, vai dando cada vez mais errado, né? Ou eu posso escolher qual é o outro caminho. Tipo, deu errado, ok, e agora? Então, a mágica da pergunta, quando você faz a pergunta, você vai perceber que você sempre tem escolha.
que é uma outra, né, um outro aspecto que a pergunta traz. Então, se você fala assim, deu algo errado, não sei o que tal, aí pergunta, como pode melhorar? Você vai perceber que as possibilidades estão aí. Como aconteceu, né, agora há pouco, caiu a internet, ok, como pode melhorar isso? Poxa, espera aí, tem o 4G, tem mudar de local, tem... E aí, essa ferramenta te coloca na presença. Quando você traz uma pergunta, o aspecto vem para o momento presente. Você não fica ali no passado, nossa, deu errado, não sei o quê, e agora... Porque já está feito, ok, não muda. E também não vai para o futuro... que gera essa expectativa. Não, peraí, então vai deixar para amanhã. Quando você faz a pergunta, ela te traz para o momento presente. Então, nossa, o que eu posso fazer aqui para resolver isso? Como que a gente pode mudar isso? Como pode melhorar essa situação? Então, a gente até brinca, começa só a se divertir com essa pergunta. Sempre que percebeu alguma dificuldade, nossa, como pode melhorar? Porque também as barras é sobre a crença do receber. A gente nunca está disposto a receber. Quantas vezes, nós mulheres, né, Ju, é um exercício diário, quando alguém chega e fala, nossa, você tá bonita, você fala, não, são seus olhos. Porque às vezes é até difícil a gente reconhecer que a gente tem potencialidades, que a gente sim tá bonito. Então, quando você escolhe para marcar e receber, você abre também esse espaço. E aí você fala, uau, eu sou merecedora. Eu estou aqui baixando as minhas barreiras, tem alguém tocando a mão na minha cabeça. Qual foi a última vez que você se permitiu deitar numa maca e simplesmente receber? Sem um ponto de vista do que isso vai criar para a sua vida. E o universo é isso, ele é abundante, ele não nos limita. Então, quando você vai para barras, é meio que tudo isso que acontece, junto e misturado. E você, dentro desse aspecto, sempre vai perceber um lado mais positivo. E, óbvio, apesar das práticas verbais, que são essas ferramentas que a gente normalmente orienta, indica, nada substitui correr as barras fisicamente, deitar na maca e receber. Ela potencializa ainda mais esse espaço de criação, né? E de liberdade de pensamento, liberação de crença. Aí você falou dos pontos, né? Tem ponto do dinheiro, tem ponto do trabalho, da família e tal. E aí eu posso pedir para quem vai fazer as barras, assim, tipo, aperta mais forte no ponto. Isso acontece. Às vezes a pessoa assim, eu tô com problema de escassez, fica com o dedo no dinheiro. Então, não é bem assim que funciona. Como é que é? Como é que funciona? Na sessão completa, a gente faz os 32 pontos. Por quê? Normalmente, a gente vem com a crença que, assim, escassez está relacionada a dinheiro. Mas não, a gente pode ter escassez de diversão, de felicidade, de cura. Então, a escassez que você traz como uma dor, ela vai atuar em todos os pontos. Então, a gente costuma muito falar, né, dentro da nossa prática do Access, que o dinheiro segue energia, que dinheiro é energia, tudo é energia. Então, quando você começa a ressignificar e fazer essas práticas, você percebe que o problema, opa, peraí, minha crença não era dinheiro, era relacionamento. Então, às vezes a pessoa vem, pega o ponto da cura que eu tô com uma dor aqui, tá, mas essa dor vem da onde? Né? Por que dessa dor? Então assim, a gente não pega um ponto específico. A gente atua a sessão completa, todos os pontos, porque a gente não sabe, não tem como saber onde que está essa crença. Essa é outra mágica de correr as barras. Por quê? Na maioria das terapias, você tem que verbalizar uma questão. E quantas vezes a gente nem sabe qual é o ponto? A gente sabe que tem uma questão, mas não sabe o que está pegando. Não sabe onde que é o X da questão. Então, muitas terapias, você tem que verbalizar. O Access não. Você só deita e recebe. O que vai ser liberado, às vezes tem relatos de pessoas que com uma sessão muda alguma chavinha. Outras demoram um pouquinho mais. A forma como a ferramenta vai atuar é muito de pessoa para pessoa. Como a gente fala, é uma técnica para empoderar você a saber que você sabe. Por isso que a gente fala que a gente é facilitador. A gente facilita para que você possa andar e fazer suas escolhas e perceber o que vai criar mais. Perfeito. E aí, como é que eu posso escolher a pessoa que vai tocar em mim? A facilitadora, assim, essa energia, porque a gente quer uma pessoa, né? Estou precisando ali. E outra questão, eu preciso estar com algum problema ou simplesmente eu quero
o bem-estar. Eu acho que o caminho, Ju, isso eu falo para todas as terapias. Hoje eu não uso só o Axis. Eu acho que o Axis me deu essa possibilidade para abrir para outras técnicas. Óbvio que normalmente a gente procura quando está ou num pico de dor ou numa questão que a gente não consegue. Foi o meu caminho, né? Eu estava num momento de ruptura quando o Axis caiu na minha vida. Poderia não ter dado certo com essa ferramenta, poderia ser com outra e tudo bem. Mas o que a gente sempre recomenda é que procure nesse espaço da gratidão, de se presentear. Hoje eu escolho receber algo novo. Pode ser que você receba mais, porque quando a gente vem com uma dor específica, você já vem com aquele ponto de vista que isso vai resolver o meu problema, e não é a técnica, é em você. Então, o convite que a gente sempre faz é para receber como um presente. Venha para a sessão de barras de Axis aberto. Tem vários facilitadores, às vezes as pessoas pedem indicação, a gente tem grupos, né, de troca. Isso é algo que eu acho muito bacana da técnica, quando você escolhe se tornar um praticante, fazer uma classe de barras. Eu sou facilitadora, no caso, eu dou as classes, a gente orienta que faça trocas. Então, eu, por exemplo, recebo toda semana. Então, a gente cria eventos de troca para receber e aplicar. E aí, sair daquele espaço de não ser mais um manual na gaveta, de trazer essa ferramenta para o nosso dia a dia. E, literalmente, você tomar um pouquinho essas rédeas das tuas escolhas. Por isso que a gente fala muito, ela te empodera. Então, se você escolher pegar o manual, tirar da gaveta e fazer de forma prática no seu dia a dia o que se propõe, é o que mais vai possível, o que mais é possível e como pode melhorar, Ju. Olha, a questão das perguntas, né? É Sim. o poder das perguntas, né? A gente pode Isso. até falar um pouquinho mais disso, do poder das perguntas, além das perguntas que a gente pode fazer para a gente mesmo o dia inteiro nos perguntando, né? Sim. Tem mantras também. A gente pode Sim. tentar mudar o pensamento. E aí, quais são? A gente pode falar alguns assim para. Eu vou falar um, Tá. porque assim, tem toda uma questão, assim, porque o Access Consciousness é uma empresa, né? Então, a gente que faz o curso é certificado, o certificado é internacional. Você sai da sua primeira classe de barras já podendo aplicar em amigos e familiares. E para se tornar um facilitador, para entender até como funciona, né? Você tem que fazer 3 classes, a mesma, com facilitadores diferentes. Porque com um, pelo menos, você vai aprender da forma que é leve para você. Então, às vezes, a gente sempre, quando alguém pede uma orientação, tem alguém para indicar, segue a energia, porque pode ser que você corra barras com uma pessoa e você fala, nossa, não sei o quê. Pode ser. Então, assim, não tem essa limitação e também não tem muito esse espaço da competição. Com relação ao mantra, tem um mantra que a gente utiliza, que quando a pessoa faz a classe de barras, ele está lá no manual, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Aí no curso a gente explica detalhadamente qual a funcionalidade desse mantra. A gente não tem necessidade de verbalizar, mas eu falo por mim. Quando eu comecei a usar esse mantra, tudo na vida vem a mim, com facilidade, alegria e glória, alguma chavinha mudou, Ju. Muda. É o dia inteiro. A gente acorda já pensando nisso. Que bom, né? Porque às vezes vem um pensamento, ai, que saco. Porque, olha, Isso. São Paulo, vou dar um exemplo agora do que aconteceu. A nossa internet caiu, porque caiu o mundo aqui em São Paulo. Agora já está um sol. Então a gente vive nisso, assim. Ai, um sol, que bom. Toma um café. Ai, não acredito, chuva. É um exercício do nosso É a sentimento. prática diária. Gente, que difícil, né? Então, Ju, assim, eu brinco que eu falo. Aí o mantra tem ajudado. Acordar assim, já com o mantra já muda. Você está fazendo uso, Ju? Eu estou fazendo uso de manhã e à noite. Isso, que é uma recomendação que a gente dá. E é sempre no espaço de se divirtam. Faça, porque o que de pior pode acontecer? Mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Assim, e o Axis inclui tudo e nada julga. Então, hoje eu atuo com outras técnicas. Óbvio que barras é barras. Quando a pessoa vem para uma sessão de barras, é claro que ela está ali para receber uma sessão de barras, mas ela te empodera a acessar ainda mais as suas habilidades. E o quanto nessa realidade a gente é tolhido, né? Com os podes e não pode. Então, eu acho que para a maternidade é fantástico. Eu, como mãe, eu falo que mudei 360,
né? Porque sempre a gente vai atrás pensando que tem a ver com o outro. E não é sempre, né, esse o caminho. Às vezes é mais... Sempre, né, tá na nossa mão, né, Ju? Eu Então... acho importante a gente falar disso, assim. A gente teve eu gravei aqui também, né, um programa maravilhoso com adolescentes, sobre adolescência, né? E aí, você acabou de falar, né, como mãe mudou. Às vezes tem uma relação com o filho lá, principalmente a adolescência, né, que eu acho que é a fase mais difícil, assim, né, dessa coisa de... O que muda realmente, assim, quando a gente muda o pensamento, quando a gente está com essa outra energia? Pode dar o teu relato próprio, assim, o que muda? Às vezes não é o problema só do filho, é nosso, né? Porque a gente que está julgando, enfim. Exato. Eu diria que o caminho é esse, Ju, sair do julgamento e quebra de padrão. Porque quantas vezes a gente está ali naquele espaço como mãe, sendo réplica de uma outra mãe ou da nossa própria mãe. E assim, as coisas mudam, o tempo mudou, a geração mudou. E é aquilo, né? O passado, entendeu? É muito comum a gente, eu não sei se você já ouviu isso, mas meu filho, mãe, mas agora as coisas são diferentes. No teu tempo não tinha tecnologia. Então, assim, em outros tempos, baseada na minha crença, na minha criação, seria quem pode manda, quem tem juízo obedece. E aí, hoje, qual que é o caminho? O que eu percebo que Barras contribuiu, por exemplo, nesse aspecto? Trazer a presença para a escolha, né? Trazer a presença da pergunta no dia a dia, ok, se você escolher isso, vai criar mais para sua vida? Apresentar as escolhas, as infinitas possibilidades e sair do julgamento de que eu, como mãe, sei o que é certo. Esse é o maior desafio, porque a gente sempre quer o melhor, mas nem sempre o que é melhor para nós é o que é melhor para eles. E aí é um pouco soltar a mão desse controle e óbvio que não é um caminho leve, né? Não dá para falar, ai, Daisy tá plena. Não, tem dia que a gente, como brinco, acorda meio Barbie descabelada, querendo, tipo, ai, peraí que eu vou fazer igual minha mãe fazia, sabe? Porque se comigo funcionou, com ele vai funcionar. E não é bem assim. Então, o que o Axis no dia a dia também traz é isso, a individualidade de cada um. Então, cada pessoa que vem para a MAC é uma, eu sou uma, você é uma, seus filhos são uns, somos seres infinitos e únicos. Então, entender que essa unicidade, ontem eu li uma coisa que foi muito interessante. Se você olhar na palma da tua mão e olhar os micróbios, você consegue identificar qual é o mais potente? Então, assim, olhando, baseada nessa questão, assim, microbiológica, o quanto uma bactéria pode fazer de estrago no nosso dia a dia e a gente se achando, assim, acima de algo muito maior. Então, é se colocar também um pouquinho nesse espaço de conexão, de estar aberto a receber o todo, inclusive os nossos filhos com defeitos e qualidades. Exato. E nós também, né? Defeitos e qualidades. Sim! E aí você falou de um outro ponto que a gente trabalha muito quando corre as barras, sair do julgamento. Que o julgamento, o auto-julgamento, eu acho que toda mãe se martela, né? Com o auto-julgamento, de achar que está fazendo algo que pode prejudicar ou não. Quando a gente vai para esse espaço das perguntas e da prática, também é com um pouco desse exercício, desse olhar de sair do julgamento. Porque essa o julgamento da pergunta só atrapalha. Só atrapalha, e não adianta, é o que a gente carrega, né? Uhum. Quer mudar. Mas essa questão das perguntas, a gente faz as perguntas para a gente tentar resolver internamente, ou a gente faz a pergunta para ter uma resposta de alguém também? Por exemplo, para os nossos filhos. O que podemos melhorar? Ele pode responder alguma coisa que eu não estava esperando, ou diferente do que eu estava pensando, e aí? Aí você pode ouvir com outra pergunta ou sair pela tangente. É que assim, é óbvio que tem todo um trabalho ali, né? Então, quando eu percebo que eu tô saindo ali um pouquinho, gente, por favor, alguém corre minhas barras, me ajuda aqui, para entender o que está acontecendo. Mas quando a gente vai para o espaço das perguntas, é sempre sem procurar resposta, né? Porque a resposta nula.
É estar aberto, é estar disposto. E na presença, vamos dar uma situação simples. Furou o pneu do meu carro. Aí você, putz, grilo, como pode melhorar? E não sei o que, tal, como que eu vou resolver isso? A pergunta é, por que furou? Porque em outra situação você vai xingar, você vai, ai, furou o pneu do carro, você já vai para aquele espaço de irritabilidade. Quando você vai para a pergunta, você fala, caramba, furou o pneu porque eu não fiz a revisão. E aí você percebe que tudo é escolha. Se eu tivesse escolhido fazer a revisão ou estar dirigindo na presença, porque de repente a gente está dirigindo, falando no celular, falando com a cabeça no mundo da lua, não viu, pá. Então quando você faz as perguntas, você traz as perguntas para o teu dia a dia, ela te coloca na presença e ela permite que você perceba o que tem aí disponível. Vocês estão escutando um barulho? Estamos. Como podemos melhorar? Como pode melhorar, gente? É isso. Eu vou gravando. Olha, mas você percebe colocando. É isso. É uma aprovação diária. É isso, Ju. Quando você vai para a pergunta, como pode melhorar? Fala, opa, em outro tempo você já contrai. Ui, peraí. Porque a gente não tem controle de nada. A gente não tem controle de nada. O controle é ilusório. E correr as barras traz essa liberdade. Você percebe que você, opa, tem outro espaço ali. E uma coisa que a gente faz quando corre as barras é como se desse uma resetada aí na HD. Então ela libera mais espaço. Aí você, quando está com esse espaço, você pergunta, ok, o que está disponível? O que eu posso fazer que eu jamais imaginei? Então assim, hoje... Quem me conhece fala que é o tempo todo fazendo pergunta, né? Meus filhos brincam, não dá para conversar com a mamãe porque ela quebra todas as objeções. E isso é mágico, porque a gente para de desempoderar o outro, de anular o outro. Porque eu poderia falar, não faz isso. Quando você faz a pergunta, tá, se você fazer isso, o que vai acontecer? Aí a pessoa para. Mas aí você empodera ela de pensar, de parar, de reconhecer. Então é essa brincadeira. Não sei se ficou claro, a gente pode... Ô, Deise, a gente tem procurado muito nesse momento, nesses 2 anos, né, de pandemia que a gente viveu, muitas alternativas. Inclusive aqui no Mulher e Vida a gente já falou, nossa, tantos programas incríveis de óleos essenciais, que eu sei que tu faz também, o uso, né, e gosta. A respiração, um programa incrível com o João, sobre respiração, a meditação, exercício, alimentação saudável, enfim, é tudo ligado, né? E agora a gente está aqui falando disso de mais uma alternativa, assim. As coisas parece que vão caminhando para o bem, né? Porque é tudo para as coisas boas, né? E a gente, depois que encontra esse caminho, não tem mais jeito, né? A gente até costuma falar, que vem com as pessoas que vêm para a classe, a gente fala, gente, a busca pelo autoconhecimento é um caminho sem volta. Sem volta. Porque assim, depois que você descobre que dá para mudar, o desmudar, entendeu? Só que com o Axis a gente fala, você tem escolha. Tudo bem, você pode pegar, pôr o teu manual na gaveta e tá ok, a vida que segue. Só que a partir do momento que você descobre, opa, mas espera aí, dá para melhorar? Dá. Como? Assim, assim, assim. Eu posso escolher isso? Pode. Tanto que é como você falou, não faço uso só do Axis hoje, eu faço uso de outras técnicas. Porque a gente vai expandindo, pedindo mais e mais. Eu quero mais facilidade, eu escolho mais facilidade. E aí vai caindo no nosso colo, né? E aí, assim, o outro ponto que barras, quando você corre as barras diariamente, é estar na presença até para perceber esses presentes que estão disponíveis, né? Às vezes está ali na tua cara, mas aí você está ou com a mão no celular, ou você está ali na correria do dia a dia. Então, todas essas práticas que você trouxe, traz para a presença. Quando você para fazer uma respiração na presença, quando você para olhar o teu prato de comida ali, o que você vai, a sua refeição, e faz pergunta, nossa, será que é isso que eu quero comer mesmo? A pergunta para tudo, amigo. Aí você fala, não, hoje eu escolho experimentar algo novo.
Então, quando as pessoas se abrem para essa possibilidade, a gente só vai pondo aquelas perguntinhas assim, que a pessoa fala, nossa, eu não tinha pensado nessa possibilidade. E aí a gente começa de verdade a sair dos desafios com mais leveza, porque os desafios são diários e estão aí. Então, é isso, divirta-se com essa pergunta, como pode melhorar, e percebe como isso pode criar. Eu acho a questão em todos os programas, assim, tudo que foi falado, e aqui, hoje também, o mais difícil e essa busca de estar no aqui e agora, como é difícil, né? Sim. A prática de estar no momento presente. A ansiedade está aí, né? Porque se você está no passado, a gente já tem, né? O passado é depressão e o futuro é expectativa e ansiedade. Só que assim, a gente ainda não tem a maquininha que a gente vai lá para frente e volta. O passado já está feito. Então, como olhar para isso com leveza? Vai ter questões que você não vai conseguir olhar. Então, as barras têm essa possibilidade, você não precisa nem trazer isso à tona. Eu não preciso ir lá revirar a dor. Às vezes tem técnicas que a pessoa tem que acessar, tem que relembrar. E ela não quer olhar para aquilo. Então, ok. Então, as barras também dá essa oportunidade. Mas espera aí, eu não preciso falar nada? Não. Você só vem receber uma massagem na cabeça. E aí, por conta dessa prática diferenciada, automaticamente você vai ficar ali no exercício. Nossa, será que isso aconteceu porque eu corri minhas barras? Nossa, normalmente a pessoa liga, nossa, eu sonhei, ou aconteceu isso. E aí a gente fala, nem tudo que acontece com você depois de uma primeira sessão é porque você correu as barras. Sem, no mínimo, esperar 25 vezes, no mínimo. Você tem que correr suas barras, no mínimo, em 25 sessões para poder falar, ai não, foram as barras que fizeram isso comigo. Entendeu? Porque é muita coisa que acontece no nosso dia a dia e muitas vezes a gente está muito desconectado. Então, ela é uma ferramenta para aterrar, para te trazer para a presença. Para te trazer essa conexão consigo mesma. Né? Uma delícia. Tirar as máscaras que a gente acaba usando, né? Inconscientemente, né? Sem ir para o julgamento. Essa é uma outra prática que a gente faz. Zero julgamento. Eu vou trazer uma pergunta que normalmente as pessoas colocam, mas essa coisa da energia, pega a minha energia. Não tem essa... É o empoderar a pessoa a saber que ela sabe. Então, a gente só ativa os pontos, e ativando esses pontos, as coisas vão atuar na vida dela. Não tem energia boa ou ruim. O que define a energia é o nosso julgamento. Então, é a partir desse espaço que a gente vai abrindo. O do quanto estamos dispostos, né, a receber. É isso, né? Exato. A gente tem um vídeo que tu me mandou aqui que explica bem certinho, e a gente vai colocar agora para vocês, para a gente finalizar, explicando os pontinhos ali da barra de Axis. Eu adorei conhecer, eu falei, meu Deus, como é que eu não conhecia ainda? Mas tudo no seu tempo, né? Não vou ficar reclamando, que bom que chegou na hora certa. Mas percebe, Ju, você já estava numa busca. Normalmente as pessoas que acessam essa técnica ou já participaram de outras, ou conheceram outras. E aí, assim, é aquilo, quando você se abre para esse universo de infinitas possibilidades e está disposto a receber, aí é só deitar na maca. Perfeito. Ai, Deise, que bom. Eu ficaria aqui falando o dia inteiro. Eu também. Obrigada. Sou grata, querida. Por dividir isso com a gente, né? Estamos nessa busca constante do equilíbrio, da leveza, do bem-estar. E é isso. Obrigada. Gratidão pela leveza da condução, porque aquilo, apesar, né, de eu ser uma praticante, a gente tem os nossos desafios diários, e estar aqui é um deles. Mas é aquilo, como pode melhorar? E bora lá. Deu certo, ótimo. Obrigada a todos vocês. Gratidão. Beijo.